tudo bem? Nós vamos iniciar nessa videoaula o tema fontes de energia no Brasil. Nós vamos falar das nossas principais fontes de energia, no caso petróleo, carvão mineral, gás natural, e vamos falar sobre a importância que a energia tem ganhado no cenário internacional e no cenário brasileiro. Então, a gente inicia essa aula com essa problematização, né? Em relação à questão da energia. A gente lembra que o mundo, né, presenciou um aumento da produção por diferentes fontes de energia, principalmente as fontes renováveis. Quem nunca viajou e não viu, né, um aerogerador, né, gerando energia a partir do vento? Quem nunca presenciou a geração de energia por painéis de placas solares, né, seja em grandes empresas, seja em residências. Então a gente está vivendo esse momento em que há um aumento da oferta de energia no mundo. Ao mesmo tempo que aumenta a oferta, também aumenta o consumo, já que nós temos, cada um de nós tem diversos eletrodomésticos, né, celulares, notebooks, tablets, que consomem que demandam por um maior consumo de energia. Essa maior oferta também de fontes renováveis de energia está sendo acompanhada, né, por uma diminuição da produção do dióxido de carbono, que é muito bom em termos ambientais. Então, a partir dessa questão, a gente levanta os seguintes questionamentos para falar sobre o tema fontes de energia. Qual a importância das fontes de energia para a sociedade, economia e meio ambiente, né? Afinal, a atividade industrial tem uma ligação direta com essas fontes de energia? Nós já começamos afirmando aí, né, que tem uma correlação, né? A atividade industrial, ela surgiu a partir do momento em que houve desenvolvimento de diferentes fontes de energia no mundo. E o meio ambiente, como responde, né, a essa produção acelerada e essas novas fontes de energia? É um questionamento aí que a gente já faz inicialmente para vocês pensarem sobre o tema. Quais são as principais formas de obtenção de eletricidade, suas vantagens e desvantagens? A energia elétrica é obtida por diversas formas: pela água, por fontes renováveis, como placas solares, pela energia do vento, né? Nós temos pela energia que vem das marés, nós temos através do carvão mineral por meio das termoelétricas, né? Nós temos através da fissão do átomo, que é a chamada energia nuclear. Então, quais são as vantagens e desvantagens da produção de energia por eletricidade, da obtenção da eletricidade, observando as diferentes fontes, né? Desde a água até as fontes renováveis, como a gente tem hoje a energia solar e a energia eólica. Qual é o papel, né, das fontes alternativas no mundo atual e no Brasil? O Brasil tem avançado muito nessa questão da produção da energia eólica, da energia solar, que são consideradas fontes renováveis. E nós somos pioneiros também na questão da produção do biodiesel, né, que é um diesel que agride menos ao ambiente, porque, né, na sua composição ele tem materiais que são menos agressivos ao ambiente, tá? A adição de substâncias que produzem menos dióxido de carbono, né? Então, o Brasil já tem uma agenda ambiental em relação a essa questão há um bom tempo, discute essa produção de fontes de energia e os impactos dessas fontes de energia no ambiente, tá? Coloquei duas charges aí para a gente pensar nesse tema, fontes de energia, e a primeira fala sobre o aquecimento global, né? Nós temos um carro aí extremamente poluente, e aí tem uma mensagem que diz: cuidado com o aquecimento global, ajude o ambiente, né? Utilizem fontes de energia e combustíveis mais limpos, né? É uma charge que chama a nossa atenção para essa necessidade, né? Nós estamos optando aí por biocombustíveis, por processos menos agressivos ao ambiente, já que esse aquecimento global ele vai retornar para nós em termos de escassez de chuva, de aumento de inundações, uma série de outros problemas. E aí nós temos uma outra charge que mostra, né, que os alimentos que seriam produzidos, né, para o mundo têm sido direcionados para os Estados Unidos, por exemplo, a produção do biodiesel, né, a base do milho, a base da soja, né. Então isso gera também um problema alimentar, né, mundialmente falando, né, porque você retira esses alimentos de países subdesenvolvidos e manda para países desenvolvidos para a produção de combustíveis, né, de energia,
que vão gerar um processo de desenvolvimento. Então, isso gera um desequilíbrio entre necessidades alimentares e necessidades de produção energética. É um caso que tem já chamado a atenção no mundo, esse destino de alimentos para a produção de combustíveis. Isso gera, né, por vezes, o aumento de preços de produtos alimentícios internamente. Então, qual é o contexto histórico da produção da energia? Então, desde a antiguidade, o homem utiliza a energia para acelerar processos produtivos, né? Para gastar menos a sua energia. Então, com o desenvolvimento de fontes variadas de energia, o homem, com o tempo, ele procurou o quê? Se dispensar de esforços físicos, né? Então, essa é a grande questão que move o mundo hoje em termos energéticos. É produzir cada vez mais energia para que a gente possa se dedicar a atividades mais elaboradas, né, de cunho ligados ao conhecimento, à criação, e não ao desprendimento de energia física propriamente dito. Para isso a gente utiliza diferentes máquinas, equipamentos, objetos, e essas máquinas e objetos são movidos à energia, né? Então a energia ela tem como objetivo a dispensa de esforço físico pelo homem. E desde que ela foi desenvolvida, desde o surgimento do fogo até as fontes alternativas que nós temos hoje, né, essa dispensa de esforço físico tem feito com que o homem evolua, né, do ponto de vista da técnica, das tecnologias, né, e do próprio conhecimento sobre o seu meio, que é um meio técnico, científico e informacional hoje. Então, os combustíveis podem ser divididos em renováveis e não renováveis, né? Os não renováveis são aqueles que já foram gestados há milhares de anos, né, por processos geológicos, como é o caso do petróleo, do gás natural, do carvão mineral. Esses combustíveis foram gerados há milhares de anos e eles não são renovados, né, tá? Então, quanto mais a gente retirar petróleo, gás natural do nosso meio, né, mais escassos esses recursos vão se tornar no futuro, já que a nossa demanda por eles é cada vez mais crescente. E essa demanda crescente não é acompanhada de uma reposição, porque eles são combustíveis não renováveis. Eles não vão surgir novamente. O que foi produzido, o que foi gestado no passado, está aí no ambiente. E os renováveis são esses que a gente tem utilizado bastante hoje, que é a energia oriunda do sol, das marés, do vento, da própria água. São fontes que se renovam, são fontes que não se esgotam. Então, é esse nicho de geração de energia que nós vamos explorar bastante agora no futuro. Que já estamos explorando, vamos explorar ainda mais. Visto que se a gente esgotar os recursos não renováveis, nós vamos ter problemas com algumas matérias-primas, como o plástico, né? A questão do isopor, a borracha, todos esses materiais, por exemplo, são oriundos do petróleo. Então, se a gente exaurir os recursos ligados às fontes não renováveis, nós temos problemas relacionados a essa questão, né? Então, há uma exploração cada vez maior dos recursos renováveis em nosso meio, da energia gerada pelo sol, pela água, pelo vento. Então, o consumo de energia ele variou e varia ao longo do tempo, né? Ele é concentrado nos países desenvolvidos, a primeira característica que a gente aponta, porque o modelo de consumo leva a isso, né? Nos países desenvolvidos as pessoas têm um padrão econômico muito maior. Não tem apenas um carro, tem mais de um carro na garagem, tem mais de uma TV na sala, então tudo isso demanda por um maior consumo de energia. Fora que a atividade industrial nos países desenvolvidos é mais acelerada e iniciou precocemente em relação à nossa, que é considerada tardia. Então, quanto maior o nível de desenvolvimento, maior o nível de industrialização e de consumo de energia no mundo. A energia no mundo é mais consumida na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, no Japão, no leste asiático, né? São essas regiões que têm uma dinâmica industrial maior, uma dinâmica de uma sociedade de consumo e vão demandar por mais recursos energéticos. Então, isso está ligado ao grau de industrialização, esse consumo, né? Então, há um grande uso de energia pela indústria. A indústria ela é grande consumidora de energia. Então, no Brasil aqui nós temos Rio de Janeiro e São Paulo, que são grandes consumidores de energia, porque seus parques industriais demandam energia elétrica, né, gerada a partir da água ou a partir da queima de combustíveis fósseis como petróleo, gás natural ou carvão mineral. E ainda energia gerada por eólicas, bem como pela energia solar, né?
Há uma variedade de eletroeletrônicos nos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos industrializados, porque nós estamos inseridos numa sociedade consumista, tá? É uma sociedade que tem cada vez mais, cada vez mais pautada pelo uso desses produtos eletrônicos, tá? E nós temos aí também um problema ligado ao consumo de energia que está relacionado às questões climáticas, tá? Essa necessidade cada vez maior de energia tem gerado uma emissão maior de dióxido de carbono. A queima do petróleo, por exemplo, emite CO2 para a atmosfera. Então, quanto mais a gente usar o carro, mais usarmos o petróleo e seus derivados, nós vamos estar contribuindo para o chamado aquecimento global. Isso abre toda uma discussão relacionada a essas fontes de energia e ao impacto que essas fontes de energia geram no ambiente. Então, dentro desse contexto histórico da produção de energia, né, nós temos que há um predomínio em termos de fonte de energia das chamadas fontes não renováveis no mundo, apesar dos avanços, né, no conhecimento das fontes renováveis, o que a gente utiliza muito ainda no dia a dia, na atividade industrial, né, para obtenção da energia elétrica é o petróleo, é o gás, é o carvão mineral, é a água através das hidrelétricas aqui no Brasil, por exemplo. Então, predominam, em sua maioria, as fontes não renováveis, né, no mundo. Né? O Brasil ele tem uma característica diferente porque nós temos aqui um grande uso dos nossos rios desde os anos 70. Né? Então, aqui a gente já tem um perfil um pouco diferenciado e uma variedade maior de fontes de energia, principalmente das chamadas renováveis, tá? Mas ainda nós somos muito dependentes do uso dessas fontes não renováveis, principalmente por conta do uso dos carros, né, dos automóveis, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral são demandados pela atividade industrial. Isso faz com que as fontes não renováveis predominem no mundo em termos de uso de fontes de energia. No Brasil também, não seria diferente. O consumo de energia nas últimas décadas foi duplicado de 6 para 3 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Então, essa demanda maior por petróleo, por exemplo, tem gerado forte pressão sobre o ambiente, sobre a natureza, né? Ao ponto de a gente discutir agora o esgotamento de algumas reservas petrolíferas em alguns pontos do mundo. Isso já gera muitos conflitos e guerras, né? Esses recursos não renováveis eles são poluentes, né, e passíveis de serem esgotados, a gente lembra disso. Poluem muito o ambiente, né, emitem CO2, dióxido de carbono, né, que gera o chamado efeito estufa, o aquecimento global. A diminuição dos recursos não renováveis depende de quê? De inovações tecnológicas. Essas inovações tecnológicas custam muito caro ainda nos países subdesenvolvidos, mas já são amplamente utilizadas nos países desenvolvidos. Ultimamente tem havido aí um esforço de governos dos países subdesenvolvidos de retirar impostos sobre os produtos que geram fontes de energia mais sustentáveis, né, renováveis. Isso tem gerado uma ampliação do uso. O exemplo disso são os painéis de energia solar, que já estão presentes em boa parte das residências de cidades grandes e médias do país. E o investimento em prospecções fez aumentar o que? As reservas das chamadas fontes não renováveis. Um exemplo disso é o que ocorreu no Brasil, com a descoberta da bacia do Tupi, né, que é o pré-sal, né, na região de Santos, ali em São Paulo. Essa descoberta, realizada há uma década, fez com que houvesse um grande aumento da produção de petróleo no país. Tá? A descoberta do pré-sal e de outras reservas, áreas de exploração petrolífera em nossas bacias, principalmente oceânicas, né? Fizeram aumentar a nossa oferta de petróleo e de outras fontes de energia não renováveis. Tá? E aí eu coloquei aqui uma imagem mostrando que o consumo exagerado, né, o nosso modelo baseado no consumismo gera uma emissão maior de CO2 para a atmosfera, que provoca o aquecimento global e o chamado efeito estufa. Tá? E aqui tem uma divisão da matriz energética mundial, né? Mostrando que o petróleo predomina enquanto fonte de energia, é seguido do carvão mineral e, em terceiro lugar, do gás natural. Então, predomina em termos de recursos energéticos mundiais o uso de fontes não renováveis, o que é preocupante porque tem uma questão ambiental aí e também de esgotamento desses recursos futuramente, se nós não tivermos uma outra atitude, não investirmos em fontes renováveis como tem sido feito agora.
Então, energia, em termos de energia, que todo país, como o Brasil e outros buscam, é autossuficiência energética, certo? Essa autossuficiência energética é o sonho de todo país, eles não dependerem de outros, né? Porque toda vez que nós temos uma guerra, por exemplo, envolvendo grandes produtores de petróleo, a gente sabe que aumenta o preço do barril. Quando aumenta o preço do barril do petróleo, esse aumento é transferido em escala para todos os produtos. Aumenta os produtos da cesta básica, eletrônicos, dentre outros. Então, todo país busca uma autossuficiência, que é para não haver essa dependência e os preços não oscilarem, né? A energia é um setor estratégico de um país. Privatizar, por exemplo, eu acho, né, complicado, porque o controle por empresas privadas do setor energético, né, em momentos, né, mais delicados, como momentos de conflitos, de guerra, pode gerar um problema maior para a nação que realizou esses processos. Então, é um setor estratégico, todo governo se preocupa, tem que ter um olhar especial para essa questão da energia, porque ela movimenta toda a economia, né? Sem energia nós não temos aulas, não temos como ir ao médico, não temos atividade industrial funcionando, as atividades culturais são paralisadas, né? Então tem toda uma cadeia que trabalha com isso. A gente lembra do exemplo do Amapá, que houve um apagão agora lá por conta de falta de investimentos na rede, né? Então gerou mais de 15 dias, 20 dias, né, sem energia para a maior parte da população da cidade de Macapá e outras cidades do Amapá. É um grave problema isso, mas afeta países como o Brasil, tá? Essa energia influencia no valor das mercadorias, como eu falei anteriormente para vocês. Quanto mais cara a energia, quanto menor a disponibilidade energética de um país, esse valor tende a ser repassado para os consumidores. Então, influencia até na conta, né? Quando nós temos uma baixa nos reservatórios de água no país, o que é que acontece? Eles criam as bandeiras tarifárias. A verde, a amarela, a vermelha. A vermelha significa dizer que os reservatórios estão em baixa e precisa haver uma complementação da conta, né? Uma complementação da energia que é produzida através das termoelétricas. Quando se aciona as termoelétricas, elas são mais caras para produzir energia em relação às hidrelétricas. Então, essa conta é repassada pelo consumidor através da bandeira vermelha. Quando os rios estão com um nível muito alto, aí vem a bandeira verde. Significa dizer que o preço do quilowatt-hora volta ao normal, porque não há necessidade de acionamento das termoelétricas. Isso é muito comum aqui no país. Influencia diretamente no preço da energia e, por consequência, no preço dos produtos das mercadorias, já que esses bens que são fabricados dependem dessa energia. Então, essa racionalização no uso das energias impacta diretamente nas chamadas mudanças climáticas. Quanto mais nós tivermos um olhar especial em relação à energia, termos cuidado com o uso racional da energia, nós vamos impactar menos o meio ambiente, vamos diminuir, né, a pressão sobre os ecossistemas, diminuir os efeitos do chamado efeito estufa e do aquecimento global. Então, em termos de combustíveis fósseis, a gente vai destacar aqui, em não renováveis, o chamado petróleo. Ele é um combustível fóssil, assim chamado, porque ele é fruto da fossilização de seres vivos, né? De algas, de plantas, de peixes, tá? O petróleo ele é gerado, né? Ele é gestado, como tem aqui na imagem, nas imagens colocadas para vocês. Ele é gestado via de regra pelo soterramento de grandes ambientes de florestas no passado, em áreas continentais ou soterramento de áreas marinhas, tá? Quando há o soterramento de áreas, né, de florestas, por exemplo, essas áreas que são soterradas com as florestas, elas acabam, essa floresta acaba entrando em processo de putrefação, gerando um líquido escuro e negro que a gente chama de petróleo. Então, essas camadas, né, esse soterramento das florestas ele ocorre a partir da sobreposição de camadas de sedimentos em áreas depressivas. Quando esse material ele é soterrado, né, essas florestas com o tempo vão, né, entrando em processo de decomposição, gerando o combustível fóssil que a gente conhece como petróleo. Nos oceanos, né, ocorre processo semelhante. À medida que há um soterramento de ambientes que eram carregados de algas marinhas no fundo do oceano, essas algas vão entrando em processo de decomposição e vão gerando um líquido escuro que a gente chama de petróleo, tá? Então, no mar, esse petróleo é extraído em áreas profundas, né? Porque houve soterramento no passado, essas algas marinhas e seres micro-orgânicos, bem como peixes, né? Eles acabam gerando, né, a formação do petróleo, e esse petróleo é extraído
através da perfuração, né, em áreas oceânicas, bem como em áreas continentais. Então, o petróleo surge sempre associado a áreas de bacias sedimentares. Vocês lembram que a gente falou sobre isso em outros momentos, ao falarmos de relevo, né? As bacias sedimentares são áreas rebaixadas, né, que ficam entre áreas cratônicas, que são áreas de terrenos magmáticos. Elas sofreram um processo de acumulação de camadas de sedimentos ao longo do tempo, como tem aqui nessa imagem, né, da direita que está sendo mostrada para vocês. Com o acúmulo de sedimentos nessas áreas mais baixas, muitas florestas foram soterradas e o soterramento dessas florestas gerou, né, a formação do petróleo, né, ou do carvão mineral. Quando essas florestas petrificam, geram carvão mineral, que é um combustível fóssil também, um combustível que é fruto de matéria orgânica. Quando essa vegetação ela entra em estado de putrefação, apodrecimento, né, e vira um líquido, ela se transforma em petróleo. Então, geralmente, petróleo ele ocorre em áreas continentais ou oceânicas, em camadas bem inferiores, né, do solo. Tá? E aí essa retirada sempre ocorre a partir da perfuração, né, de grandes profundidades, em boa parte dos casos, né, grandes profundidades para que esse líquido seja retirado e levado até as distribuidoras. Mas esse material ele é encontrado em áreas de bacias sedimentares. E é sempre fruto do que? Do soterramento de florestas ou de ambientes marinhos. No caso de áreas continentais, soterramento de florestas a partir da deposição de camadas que a gente chama de camadas estratigráficas, tá? Camadas sedimentares que vão sendo depositadas ao longo de milhares de anos. O petróleo foi gestado na era Mesozoica, tá? Na chamada Idade Média da geologia, da história geológica da Terra. E também o petróleo é oriundo do soterramento de ambientes marinhos. Toda vez que há o soterramento, né, de áreas marinhas e há uma grande quantidade de algas ou de peixes que são soterrados nessas áreas, nessas regiões surgem, né, podem surgir áreas com ocorrência de petróleo ou de gás natural, tá? Então, o processo de formação é sempre esse. Ou é o soterramento de florestas em áreas de em áreas continentais rebaixadas, em bacias sedimentares, ou é o soterramento de ambientes marinhos, onde há uma grande quantidade de algas presentes. Então, o petróleo vai estar nessas regiões. E o petróleo sempre está associado a áreas de bacias sedimentares, tá? Porque é nas bacias sedimentares onde ocorreram esses soterramentos de antigos ambientes de florestas, né? Ou ainda houve processo de transgressão e regressão marinha que provocou o soterramento dessas algas marinhas que são encontradas nos oceanos, tá? E o soterramento dessas algas e peixes também provoca a formação desse líquido escuro que a gente conhece como petróleo, que é um combustível fóssil, porque ele é fruto da fossilização de seres vivos. Então, em relação à distribuição do petróleo e produção no mundo, né? Então, nós tivemos um grande boom do uso do petróleo por conta da invenção do motor à explosão interna, né? Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, a descoberta desse motor à explosão interna gerou um acúmulo, gerou um aumento da necessidade de consumo do petróleo, tá? Então, há uma existência de monopólios e cartéis que controlam essa produção de petróleo. Nós temos o cartel das Sete Irmãs, por exemplo, que é formado pela Hess, Shell, Sheco, né, Mobil. Elas controlam essa produção e elevam o preço do produto. E a gente lembra que empresas que controlam, monopolizam, cartelizam o petróleo, né, exercem uma influência em nível internacional. Então, o cartel das Sete Irmãs sempre promove aumentos do preço do barril do petróleo, força aumentos sempre desse produto com o objetivo de, né, aumentar, maximizar os seus ganhos. Isso gera um problema para o mundo inteiro, principalmente para os países subdesenvolvidos, onde muitos têm uma dependência em relação a essa fonte de energia, né? Além da dependência tecnológica, tem uma dependência em relação a essas fontes de energia, porque em muitos países não tem essa exploração em abundância desses recursos. Não existe petróleo em todos os lugares. Já temos os lugares certos, né, em que a geologia, né, do passado favoreceu a ocorrência
desse recurso natural, que ocorre em áreas de bacias sedimentares fruto da deposição, né, de restos de sedimentos em áreas rebaixadas do relevo continental ou a partir do soterramento de áreas marinhas. Tá? Então, desde a formação da OPEP em 1973, o preço do barril explodiu, né? Aumentou bastante. Passou de 2,70 na época para 11,70 dólares. Hoje o valor é outro, né? Então, o petróleo sempre tem ganhado, né, uma valorização, porque há uma dependência do mundo em relação a esse recurso energético. Nós temos a existência de quê? De guerras, muitas guerras, Irã-Iraque, né? Guerra dos invasão dos Estados Unidos em relação ao Iraque, ao Afeganistão, boa parte desses conflitos ocorreram a partir da necessidade de controle de quê? Do petróleo, tá? Então a gente tem aqui um gráfico com os maiores produtores de petróleo do mundo. Nós temos aqui os Estados Unidos ocupando aí uma primeira posição, a Arábia Saudita, eles são grandes consumidores, importadores também, a Rússia figura, o Irã, o Iraque, são países ali do Oriente Médio, o Canadá e o Brasil aqui está aí entre os 10 maiores produtores de petróleo no mundo. Com as descobertas recentes do pré-sal, a gente teve uma incorporação maior, né, desse recurso energético, tá? Aumentando aí a nossa autossuficiência em relação ao petróleo. Então, essa busca pelo petróleo, ela gerou muitos conflitos, como, por exemplo, a guerra do Irã-Iraque, né? A guerra do Irã-Iraque, ela promoveu um aumento do preço do petróleo, porque eram dois países que estavam entre os maiores produtores de petróleo do mundo. Aconteceu ali no começo dos anos 80, né? Então, com o temor de que outras nações árabes entrassem no conflito, o preço do barril chegou a 34 dólares. Outro evento que está ligado ao aumento do preço do petróleo ao longo do tempo foi a chamada invasão do Kuwait, né, em 1999. O Kuwait é um dos maiores produtores de petróleo e fazia parte da OPEP. A OPEP é um cartel, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles sempre combinavam o preço do produto, além do preço, combinavam a produção, né? Então, a produção era controlada por todos esses países membros e o país que produzisse mais acabaria ferindo os princípios da OPEP, que a produção maior faria com que o preço baixasse. O que o Kuwait fez a pedido, né, dos países ocidentais, notadamente dos Estados Unidos? Passou a produzir petróleo a mais do que foi determinado ou deliberado pelos países da chamada OPEP. Isso gerou, né, uma crise, porque ao aumento da produção fez com que houvesse uma queda no preço do produto, né, e aí, né, países vizinhos, né, invadiram o Kuwait. Isso levou a uma intervenção americana na região. Então, com a invasão do Kuwait pelos países vizinhos que compunham a OPEP, nós tivemos aqui um aumento do preço do barril de petróleo. Foi um episódio que marcou a época, que tem mais de 30 anos, lembra, né, que esse evento foi televisionado para o mundo inteiro, né, mostrando a ação dos Estados Unidos e de outras potências europeias, né, no processo de invasão do Kuwait, para a eliminação desses países, para a eliminação do conflito, né, que levou esses países a invadirem o Iraque, o Kuwait, para controlar a produção de petróleo que era demandada pelo mundo desenvolvido. Tá? E aí nós temos também a guerra do Iraque em 2003, que pretensamente, né, seria para controlar o ditador Saddam Hussein, que, no argumento utilizado, né, na época, foi invadido o país porque ele estaria, né, realizando testes nucleares que não eram aprovados pelas diretrizes da ONU. Porém, muitos analistas apontam que a verdadeira intenção da invasão do Iraque em 2003 era controlar as reservas de petróleo do país, já que é um dos maiores produtores, né? E aí havia uma ameaça dessas reservas não estarem disponíveis para o mundo desenvolvido, para os Estados Unidos, França e Inglaterra, por conta, né, da atuação de Saddam Hussein, que era um ditador que controlava o país há muito tempo e tinha no petróleo a sua principal arma ou fonte de geração de recursos e de riqueza. Então, houve uma invasão dos Estados Unidos, sem o consentimento, inclusive, da ONU, né? Porém, em 2004, em 2003 essa invasão iniciou, em 2004 o preço do barril acabou sendo elevado, né? Porque houve um insucesso na ocupação americana. Então, a gente percebe que ao longo da história nós tivemos vários conflitos e guerras por conta do petróleo, né? O petróleo é um recurso extremamente estratégico, né? E aí envolve interesse de diversas nações. Então, os maiores produtores
eles têm um controle, existe um olhar sobre eles, né? Sobre o que é produzido, em que quantidade, qual é o preço que é praticado no mercado externo. Qualquer desequilíbrio dentro do cenário desses países que são altamente produtores, há uma invasão, há uma ocupação, há o surgimento de conflitos, né? Porque isso envolve muitos recursos, envolve também um recurso que é extremamente estratégico para o mundo inteiro, que é o uso do petróleo, que é demandado pela indústria automobilística, por nós consumidores, pela atividade industrial, por diferentes ramos da atividade econômica. Então, a tendência em relação às fontes renováveis é que nós tenhamos um uso cada vez menor, porque há uma conscientização da população em relação a isso. Esse processo leva à queda nos preços, né? A gente espera que isso aconteça, mas esse processo ainda é muito incipiente, né? Com o surgimento da energia solar, da eólica, né? Do biodiesel cada vez mais sendo utilizado. A gente espera que haja uma pressão menor sobre o ambiente, que esses recursos não renováveis, né, tenham uma queda de preços, mas isso não está sendo visualizado ainda no presente momento. Há uma valorização ainda muito grande dos recursos não renováveis, notadamente do petróleo. E aqui no Brasil, em relação à exploração do petróleo, a gente tem aqui um mapa com os destaques das regiões de maior exploração. Nós temos a Bacia de Santos, que é chamada Bacia Tupi, que é a área onde está situado o pré-sal, que é uma maior reserva de petróleo que nós temos hoje no país a ser explorada, né? Nós temos a Bacia do Espírito Santo, que é uma região que fica, né, próximo da capital Vitória, tem uma exploração considerável. O Recôncavo Baiano é tradicional, já que o petróleo começou a ser extraído no Brasil, na Bahia, né, uma área de intensa exploração petrolífera. Bacia Sergipe e Alagoas também tem uma produção interessante de petróleo. Nós temos no Rio Grande do Norte, tanto na área litorânea como no continente, na região de Mossoró, é muito comum você, ao passar em Mossoró, ver a extração de petróleo, né, em propriedades privadas. Nós temos aqui uma tendência de exploração na bacia do Maranhão, área de Barreirinhas, né, mas esse processo ainda, né, está avançando. Nós não temos ainda uma exploração nessa região, né, nós temos uma concessão, uma possibilidade. E no Amazonas nós temos exploração de petróleo e gás natural nas áreas do interior do estado, tá? Então há uma exploração nessas regiões, tá bom? Então no Brasil as principais áreas são a Bacia de Santos, né? A Bacia de Campos no Rio de Janeiro, né? Nós temos no Espírito Santo também Recôncavo Baiano, forte área de produção de petróleo, Bacia de Sergipe, Rio Grande do Norte e o Amazonas.